Boa noite. Vamos nos colocar de pé para dar início ao nosso culto. Glória a Deus para você que nessa noite venceu o frio, mas nós estamos no lugar onde a presença do Senhor ela vai nos aquecer com o seu fogo, em nome de Jesus, amém? Eu gostaria de compartilhar algo. No livro de Esther, no primeiro capítulo, nós vemos que fala sobre o rei Assuero, que era o rei daquela época, e o reinado dele era de 127 províncias, que era desde a Índia até a Etiópia. E ele governava nesse tempo. E nós vemos que ele decidiu dar um banquete magnífico. E ele convidou os príncipes, os oficiais, os nobres daquele tempo. E o banquete durou 180 dias. E depois desses 180 dias, ele deu mais um banquete no jardim do palácio de 7 dias. E a palavra fala que, nesse mesmo tempo, a rainha Vasti também estava dando um banquete para as mulheres no palácio. E nós vemos na história que o rei, durante todo esse banquete, ele começou a mostrar tudo aquilo que tinha no reinado dele, toda a riqueza, tudo que ele era dono, começou a se mostrar lá para o povo, mostrar tudo que ele tinha. E depois, quando passou os 7 dias, a palavra fala que ele já estava bem alegre por causa lá do vinho, que ele queria mostrar algo, e ele não tinha mais o que mostrar, ele mandou chamar a rainha, para mostrar a beleza dela, porque a palavra de Deus diz que ela era muito bonita. Mas nós vemos que a rainha, ela se recusou a ir ao banquete do rei. E por causa disso, ela foi destituída do trono, da posição de rainha. E quando eu leio essa história, algo que o Senhor ele fala comigo, que muitas vezes nós também somos assim, como essa rainha. Porque o nosso rei, ele tem um banquete preparado para nós. Mas muitas vezes nós preferimos ficar com as nossas vontades, com os nossos banquetes, com os nossos convidados. Enquanto o rei, ele tem um banquete muito melhor para nós. Amém? E nessa noite, aqui nesse lugar, o nosso rei, ele tem um banquete para nós. Ele tem algo mais. Mas sabe, eu e você, nós vamos até esse banquete quando nós aceitamos o convite dele. Quando nós dizemos, Senhor, eu quero aquilo que tu tens para mim, porque aquilo que tu tens para mim é melhor, o teu banquete, do que qualquer coisa dessa terra, amém? E aqui nesse lugar, o Senhor ele tem levantado uma igreja, desde os jovens, eu creio que cada vez mais, uma igreja que deseja estar na presença do rei, no banquete do rei, do que qualquer iguarias, do que qualquer outro lugar nessa terra, amém? Porque nós podemos ver que esse rei, ele tinha tudo. Ele mostrou tudo que ele tinha. E nós podemos muitas vezes ser assim. Ter tantas coisas não é errado, mas nada disso nos satisfaz como a presença do rei. E a gente precisa nesses dias ter essa fome demais pela presença do Senhor. Que o Senhor ele quer gerar no nosso coração esse desejo, porque só a presença do rei, a presença do Espírito Santo de Deus, ela é capaz de mudar e preencher o nosso vazio, preencher esse mundo. Quando eu e você somos convidados a nos aproximar da presença do Rei, da presença do Espírito Santo de Deus, e às vezes só de dar desculpas, nós vamos entristecendo o Espírito Santo de Deus. E à medida que a gente entristece o Espírito Santo de Deus, ele também vai se apagando na nossa vida. Mas a gente precisa voltar e dizer, Senhor, onde eu comecei a recusar te buscar em primeiro lugar, onde eu recusei estar na tua presença, onde começou a diminuir a fome, o desejo do meu coração de ter o Senhor em primeiro lugar. O Senhor nessa noite, Ele quer fazer algo na sua vida.
Sabe que hoje eu acordei e eu disse: Senhor Jesus, eu estava desanimada, mas eu disse: Deus, o Senhor tem mais para mim. O Senhor me chama todos os dias para um banquete novo. Mas depende de nós querer ficar comendo as migalhas, ficar da mesma maneira. Mas nessa noite Deus, Ele quer derramar na minha e na sua vida algo novo. Amém? Eu gostaria de convidar você, se você pode estender as suas mãos, se você pode começar a dizer: Espírito Santo de Deus, eu estou mais uma vez aqui na tua casa, não para cumprir um ritual, não, Senhor, porque é domingo e eu teria que estar no culto, mas Espírito Santo de Deus, eu estou aqui porque eu quero mais de Ti nessa noite. Senhor, nós precisamos tanto da Tua presença. Nós queremos, Senhor, nessa noite aceitarmos, Senhor, o Teu convite para nos assentar no banquete que Tu tens preparado para nós. Senhor, mata a nossa fome, mata a nossa sede espiritual, começa a gerar em nós, Pai. Tu sabes, às vezes, aquele que chegou nesse lugar tão cansado, tão desanimado, que às vezes tem parado de orar, de Te buscar, começa a gerar algo novo, Senhor, no nosso interior. Nos tira, Senhor, de uma passividade, de uma religiosidade, Senhor, de crentes normais. Nos leva, Senhor, nesse tempo, a sermos filhos e filhas que desejam mais de Ti, que querem mais de Ti, que não estão satisfeitos em viver uma rotina, mas que querem a cada dia experimentar mais, Senhor, que querem a cada dia ir a águas mais profundas, a um alimento mais sólido, Pai. Vai tirando, Senhor, de nós toda resistência nessa noite, todo bloqueio, todo peso, tudo aquilo, Deus, que nos impede de nos render na Tua presença. Senhor, nós não estamos aqui para impressionar homens, Pai, para atrair a atenção de homens, mas nós estamos aqui porque precisamos de Ti, porque queremos mais de Ti, porque nós sabemos que só em Ti há fontes de águas vivas. Senhor, nós queremos ser uma igreja que Te ama, que ama a Tua presença, que tem desejo a cada dia mais do Teu fogo, Pai. Nós não queremos, Senhor, deixar o fogo da Tua presença ser extinguido nas nossas vidas, mas nós queremos mais, Pai. Nós queremos mais do Teu Espírito. Nós queremos, Senhor, nessa noite, nós queremos romper o normal, Senhor, dos cultos que temos prestado a Ti. Nós queremos, Senhor, Te entregar algo novo, Senhor, nessa noite. Nós queremos, Pai, declarar que nós precisamos, que nós estamos cansados, muitas vezes, de uma vida tão normal, tão rotineira. Senhor, nós estamos cansados como igreja, muitas vezes, Pai, de um roteiro. Nós queremos declarar: Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo nesse lugar. Quebre os nossos paradigmas, quebre as nossas vontades, estabelece a Tua, que é boa, que é perfeita e agradável. Vê, Senhor, nessa noite, a fome do Teu povo, a canseira do Teu povo, a fadiga do Teu povo, o medo, e enche da presença do Teu Espírito, da glória do Teu Espírito. Senhor, que nessa noite a gente não saia desse lugar da mesma maneira que nós entramos, Pai. Ah, Senhor Jesus, porque na Tua presença há as fontes, Pai, de águas vivas. E nós queremos nessa noite mergulhar, Senhor, mais profundo em tudo que Tu tens para nós, porque o Senhor não é Deus de migalhas. O Senhor quer matar a nossa fome, Pai. O Senhor quer nos saciar. E nós queremos, Deus, nós queremos, Pai, responder ao Teu convite. Nós queremos, Senhor, não ficar em
indiferentes ao teu chamado nessa noite, indiferentes, Pai, a esse tempo de louvor, indiferentes à tua palavra, mas, Senhor, nós queremos estar juntos em unidade, conectados, porque nós sabemos que a tua palavra diz que onde há unidade, onde há comunhão, o Senhor libera as bênçãos, e nós declaramos que o teu Espírito, somente o teu Espírito, o Espírito Santo da verdade, tem poder de operar nessa noite e de se manifestar nesse lugar. Toda voz contrária, todo jugo, toda mentira de Satanás é silenciado diante da unção do Senhor nesse lugar. Amém? Aleluia! Você pode glorificar o Senhor. Entregue para o Senhor o seu melhor. Aleluia! Só quero a ti. Se for para Jesus, pode ser melhor, hein? Nesse espírito de adoração, levanta suas mãos aos céus. Tem lugar na mesa, tem lugar na mesa. O Pai te espera. Tem lugar na mesa. Fere meu coração com a ferida de fome por ti. Fere meu coração com a ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar a sua até que o Senhor venha. Vamos! Até que o Senhor venha, eu vou. Tem muita gente e pouca voz. Vamos, eleva o nível da sua adoração. Vamos. Vamos. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar. Oh, se você rasgar os céus apenas mais uma vez. Ele é o Deus desse tempo, declare isso a Ele. Oh, se você descer e seus grandes feitos de novo. Ele é o Deus do tempo antigo, mas é do Deus presente e Deus do futuro. E como nos tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande Deus. Mostra a essa geração teus prodígios e sinais. Vamos! Vem mais uma vez e faz tu. Vem mais uma vez. Faz eternidade. Faz a eternidade se com natural. E da terra nós que somos. E da terra nós que somos. Vamos! Aviva-nos, 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 Senhor. Fere meu coração com a ferida de fome por. Fere meu coração. Como? Ensina-me a clamar e suplicar. Até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha
diante do teu altar, Deus. Até que o Senhor venha. Vamos, mais uma vez. Até que o Senhor venha, eu vou. Vamos. Até que o Senhor venha, Eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, Eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Vamos! Fere! E fere meu coração com a ferida de fome por fere, Senhor! Fere meu coração Com a ferida. Ensina-me a clamar, a suplicar. Vamos! Até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha. Que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida Diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu vou, não vou. Até que o Senhor venha, Eu vou gastar a minha vida. diante do teu altar, Deus, Levanta suas duas mãos aos céus diante do teu altar. e fala assim: Senhor, mais alto, Senhor, me deixarei ser gastado todos os dias da minha vida por amor ao teu nome. Me dai forças para combater o bom combate. Senhor, guarda minha fé, que ela seja inabalável, que ela seja inabalável. Deus, envia-me a mim. Deus, aumenta a minha fome. Deus, aumenta a minha sede. Deus, aumenta o meu amor por ti. Você pode sentir essa presença que está neste lugar. Você pode reverenciar essa presença que está aqui nessa noite. Eu não vou descansar. Eu não vou descansar até que o Senhor venha. Eu vou gastar a minha vida, eu vou gastar a minha voz, o meu fôlego só pra ti. Só quero a ti e nada mais. Vamos, vamos. E nada mais, nada além de ti, nada além. Só quero a ti, só quero. Vamos, vamos. E nada mais, E nada. nada mais, nada além de ti. Só quero a ti. E nada mais, e nada mais. Nada além de ti. Eu só quero a ti, ó Deus. Você pode fechar seus olhos. Feche seus olhos, não deixe que nada e nem ninguém roube a sua atenção. Nada e nem ninguém. Somente os adoradores por excelência. Somente os adoradores que saíram da sua casa. E não precisa ser crente para adorar a Deus. Talvez você é visitante, você não é evangélico. Deixa eu te dizer, existe algo dentro de você que adora a Deus. Não importa se você sabe cantar ou se você não sabe ou se você sabe. Existe um fogo que tem dentro de você. Deus precisa ter acesso. Então, se tu der liberdade para Deus nessa noite, levanta suas mãos e declare assim: só quero a ti, e
nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, nada mais, nada além de ti. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. nada mais satisfaz. Uma vez que eu coloquei, vamos, Os meus olhos, vamos, quem vem? Quem vem? Só quem vem, só quem vai, só quem vai. Uma vez que eu coloquei, nada mais me satisfaz. uma vez que eu coloquei os meus olhos. Eu quero ouvir as palmas. Nesse mesmo ritmo. Uma vez que eu coloquei os meus olhos, você vai demonstrar para Deus a vez que você colocou os olhos nele. Eu só quero uma vez que eu coloquei. Vamos! Só quero a ti, só quero a ti e nada mais, nada, 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 nada além de ti, Deus. Só quero a E nada mais, e nada mais, nada além de ti. só quero e nada mais. Nada mais, nada além. Choremau e tsewi, só quero nada mais. Só quero. Deixa esse rio fluir dentro de você. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além. A ti, minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta. É só bater. Vou abrir. Entrar. Só quem colocou. Vamos! E eu já coloquei as minhas vestes. Estou só te esperando. Vamos! Maranata! Oh, Maranata!
só te esperando. Vamos dançar. Tenho fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo. Meu noivo esperado, eu abro, pode morar. Vamos. Tenho fogo nos olhos, eu não Imaginava que era linda assim. meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui. Pode morar. Oh. Tenho fogo nos olhos, eu não imaginava que era linda assim, que era linda assim. Meu noivo esperado, eu abro A minha casa pode morar aqui. Pode morar aqui. Oh, doce Espírito de Deus, oh, amado Pai, doce Espírito Santo de Deus, aquieta minha alma, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir. Me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, Senhor. Jamal e Sally, oh, me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Bote a mão no seu coração e declare: eu sei que mesmo sem entender, eu sei que mesmo sem entender, você está no controle. Então me esconda no teu coração. Eu não quero mais fugir da tua vontade. Pra mim eu sei que vai ser difícil, mas e mesmo que minha alma e lançar no teu amor. No teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai
Ah, o tempo não pode apagar. Vamos. O tempo não pode apagar as muitas águas. Nunca levarão. Vamos. Que você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar. Vamos, levanta suas mãos aos céus e declare: vai ser difícil. E vai ser difícil. Larga tudo. Mas eu sei que quando eu vamos, você estará ao meu lado, me segurando. De que tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão vai me levantar. Chorar, vamos! toda lágrima você enxugará. E se eu cair, vamos! A tua mão me levantará. Vamos! E se eu chorar, toda lágrima enche o teu pulmão e declara: então vem! Então vem, minha alma. Coração ouve tua voz. Me chama pra perto. Vamos! Me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Porque está batida, ó minha alma, porque te perturbas. Espere em Deus, descanse em Deus. Porque está batida. Ora manau e axéui, derala mamau e axéui. Porque está batida. Que te perturbas dentro de mim. Choqueramau e axéui. Você sabe o que é alma descansada? É Paulo estando preso e a igreja lá fora com o seu coração inconformado, com sua alma inquieta. E Paulo escreve uma carta: estou preso, mas a igreja de Deus nunca vai ser presa. Então solta isso que tem dentro de você. A igreja de Deus jamais será presa. Urabandoqueis. Espere em Deus. A igreja. Porque está batida. Chamau itseui, alabratskei ham. Porque está batida. Porque te perturba. Espere em Deus, espere em Deus. Porque está batida. Porque te perturba. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença. Tentei me esconder. Show me how is. Eu poderia estar, eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória. Vamos! Tentei me esconder, com medo de não viver. Sua glória
Eu poderia estar, repita, em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença. Tentei me esconder, por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Só a igreja que a Sassa, é que a Sassa pega fogo e não se... Ah não, se for pra você, se for pra adorar, adora a Deus com o seu melhor, vai! Chorei lá, mamão, e a céu e... É que a Sassa pegou fogo e não se consumiu. Vamos! É que a Sassa pegou fogo e não se consumiu. E a voz... Vamos! É que a Sassa pegou fogo e não se consumiu. Um dia conta a glória vale mais que mil. Quantos aqui não conseguem se ver longe da presença de Deus? Uma vez eu fui ministrar em um congresso. E o pregador desceu e falou para um guri. E ele falou para aquele moço, um adolescente, com tanta convicção e com tanta certeza, que ele falou: vou falar assim com você porque o teu pai está pedindo para falar com você. E ele cutucou aquele jovem e falou bem assim, ó: nem para ser do mundo tu presta. É bem verdade que a gente pode até tentar estar em outros lugares. A gente pode até tentar querer se achar confortáveis em outros ambientes. Mas você vai saber a diferença de um lugar que você foi chamado e de um lugar que você foi criado para estar. É eu cantando essa canção e Deus falando assim: Tássio, você poderia estar em qualquer outro lugar, mas o teu coração decidiu se entregar por inteiro para Deus. Eu não sou melhor do que ninguém, mas a minha presença nunca há de faltar na presença de Deus. A minha humilde pessoa nunca, que Deus me ajude, que Deus me blinde, que Deus abençoe, mas que eu nunca venha afastar os meus pés da presença de Deus. Pega nesse querido, nessa querida que está do seu lado, fala para ele bem assim: que os seus dias sejam dias que os seus pés procurem estar na presença de Deus. Você pode balançar esse querido e essa querida que está do seu lado e falar para ele bem assim: eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença. Deus está curando nessa noite. Tentei, Deus está restaurando nessa noite. Comer. Alguma intercessora pode abraçar a primeira moça que está aqui na frente? Deus está curando, Deus está renovando corações aqui. Ela está aqui, ó, a mãe da Júlia. Alguém pode abraçar ela? As crianças foram. Se permita ser usado por Deus.
Jocambola, Estel e Hambod. Jomikelwi. Joraban, Jokelwi. Há uma doce presença neste lugar. Oh, it's Kelly. Vidas vão ser restauradas, vidas vão ser curadas. Ei, não engula essas lágrimas, não enrolem essas lágrimas, deixem elas rolarem. Não segure essas lágrimas, deixe que o Espírito Santo te visite. Permita que Deus faça acesso, morada em teu coração. Deus, se faça presente, Pai. Fica aqui, Pai. Fica aqui, Senhor. Fica aqui, Senhor. Nos visita em línguas, nos visita em cânticos, nos visita em tomar os nossos corpos, ó Pai. Que sejamos possuídos por Tua presença, que sejamos alcançados, e toda retaliação, toda treva que tentou adentrar essas portas, baterão em retirada, porque onde existe a presença de Deus, Satanás tem que bater em retirada. Shohewi, Urabanto Kewi, Alamrati. Visita, doce Espírito, Santo Espírito, nos visita em cânticos, em adoração, em derramamento, em alinhamento, em um momento que Tu irás apontar o coração dos pastores, para que possam viver a plenitude mais e mais de Deus. Tu não escolheste o pastor Jackson, a pastora Danda à toa, Tu os levantaste, Tu escolheste, ó Pai, e estamos aqui, Pai, somos Seus servos, ó Pai, sendo pastoreados pelo anjo dessa igreja, ó Pai. Se o Senhor permitir, ó Pai, seremos, ó Pai, gastados, ó Pai, em pregar, em falar do Teu amor, em possuir, ó Pai, os que são Teus, ó Pai. Nesse dia chamado hoje, o Senhor venha derramar a Sua presença neste lugar. Nos renova, Senhor. Nos renova, Senhor. Nos renova, Senhor. Nos renova, Senhor. Derrama Seu fogo, Senhor. Derrama Seu fogo, Senhor. Intercessores, intercessoras, dá lugar para Jesus aí. Sinta-se à vontade. Vocês estão em casa. A banda pode ficar à vontade. Os instrumentos vão adorar ao Senhor, a igreja vai adorar ao Senhor, as meninas vão adorar ao Senhor. Sara, Radassa, libera o que tem dentro de vocês. Há um novo a ser derramado aqui. Pastora, intercessores, pastores, se permitam. Vocês sempre são canal de Deus, mas hoje Deus tem algo diferente aqui nessa noite. Alabarat, há um fogo, há uma glória, há um fogo. Meu Deus, até transbordar, ó Pai. A Tua igreja te adora, a Tua igreja te adora. Pega, Jesus, eles, enche Deus, pega eles, Deus, com Teu fogo, com Tua glória, com Teu fogo, com Tua glória. Com Teu fogo, Deus. 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 Queremos muito mais de Ti. Vamos. Com Teu fogo, Deus. Com Teu fogo, Deus. Enche-me. Oremos. Renova, Senhor. Renova os corações entristecidos. Renova, Pai, os cativos e os oprimidos. Renova, Pai. Renova, Deus. Derrama, Deus. Derrama, Pai. Renova, Deus. Derrama, Pai. Seja tomado. Seja o seu lugar. Seja o centro.
seja o teu primeiro, o nosso coração seja o primeiro lugar das nossas vidas. Tens liberdade. Solta, 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 solta. Não estava no meu repertório, não estava marcado na minha agenda, não estava marcado na sua agenda. Tem lugar na mesa, ainda tem lugar na mesa. Sabe o que eu acho interessante, Tony? É porque eu e você, um dia já nos foi negado o acesso à mesa. Eu e você, um dia já disseram não pra gente. Um dia já tentaram calar o que Deus tem para as nossas vidas. Mas aí é a terra dizendo que não, e Jesus se levantando do trono e fala bem assim: filho, senta no lugar que prepararam para mim. Eu te dou o lugar da minha mesa. Senta, senta na mesa. Você já reparou que existem pessoas que querem calar e parar o que Deus tem para a sua vida? Mas eu vim ser canal de Deus, eu vim ser boca de Deus, em te dizer que Deus está dizendo para alguém nessa noite: ainda tem lugar na mesa. Pastor Diego, ainda tem lugar na mesa. Luciana, ainda tem lugar na mesa. Lu, ainda tem lugar na mesa. Pastor Jacques, ainda tem lugar na mesa. Pastora Danda, ainda tem lugar na mesa. Radassa, ainda tem lugar na mesa. Sara, ainda tem lugar na mesa. Pedro, ainda tem lugar na mesa. Tony, ainda tem lugar na mesa. Quantos podem levantar as suas mãos aos céus? Tu provês o fogo, aleluia, e eu sacrifício. Choremau e céu e tu provês o Espírito. Ah, Deus vai pegar, hein? Eu me abro. Você que está em casa, seja tocado também. Você que está em casa, seja curado. Deus te visita com cura. Deus visita com cura, com esse fogo. Quem está em casa vai começar a sentir um fogo dentro do seu coração. Ah, eu profetizo, eu vou levantar as minhas mãos em direção a essas câmeras. E papai vai visitar quem está em casa também. Quem não pode vir por causa da saúde, Deus vai te visitar também. Deus entra nessa casa, Urabanto. Entra nesse apartamento, entra nesse condomínio, Deus. Restaura, saura, cheia. Cheio, 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 seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio. Que essa glória venha a ser derramada. Que essa glória venha a ser derramada. Chamar o céu. Declare: Santo Espírito, Santo Espírito. Seja visitado por esse amor. É o desejo. Por tua glória, Senhor, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem
desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia, glórias a Deus, aleluia. Pode se assentar, mas vamos ficar nesse espírito de temor a Deus, de desejo de receber de Deus, de dar para Deus o nosso coração e a nossa vida. Glórias ao Senhor. Aleluia. Êxodo capítulo 25. Diz assim a palavra de Deus: Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que me tragam uma oferta, receba de todo aquele cujo coração o compelir a dar. Estas são as ofertas que deverá receber deles: ouro, prata e bronze, fios de tecido azul, roxo e vermelho, linho fino, pelos de cabra, pelos de carneiro tingidos de vermelho, couro, madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem encravadas no colete sacerdotal e no peitoral. E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Façam tudo como eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Glórias a Deus. Aqui no deserto, Deus já dá orientação ao povo, para que fizesse um lugar de adoração, onde Deus pudesse manifestar. E o povo, ele é conclamado, é dado ao povo a oportunidade de contribuir. Diz aqui que Moisés deveria receber a oferta de todo aquele cujo coração o compelir a dar. O Senhor Jesus disse: melhor é dar do que receber. Então, queridos, nessa noite, vamos orar ao Senhor, consagrando os nossos bens, os nossos recursos nas mãos do Senhor, tudo aquilo que Ele tem nos dado. Salmo 24 diz que do Senhor é a terra e os que nela habitam. O Senhor fez todas as coisas pelo poder da sua palavra. Senhor, nós estamos aqui nesta noite, Deus, em temor na tua presença, e te agradecemos, porque tu não apenas nos criaste, mas tu também em Cristo Jesus nos redimiste, nos salvaste, nos resgataste, Pai, de uma vida que passaria sem te conhecer, se o teu Espírito Santo, se a tua palavra que anuncia o Evangelho de Jesus Cristo não tivesse nos encontrado. Por isso, Pai, tu mesmo fizeste o teu Filho como oferta pelo pecado, e Jesus, sendo rico, se fez pobre por amor a nós, para que nós fôssemos enriquecidos de todas as formas. Senhor, e nós também nesta noite queremos consagrar, Pai, aquilo que o Senhor tem confiado nas nossas mãos, queremos consagrar diante do teu altar, queremos consagrar a ti, Pai, todo aquele que Deus entrega ao Senhor, oferta, dizima, Pai, em obediência ao princípio da tua palavra. Então, Senhor, também o Senhor possa visitar, possa derramar, conforme a tua palavra diz, bênçãos sem medidas. Pai, se alguém tem necessidade, ó Senhor, que seja impelida, incutida em cada um dos nossos corações a devida proporção de fé, para que nós venhamos a semear crendo, Senhor, que tu irás prover o necessário. Pai, em nome de Jesus, aquilo que alguém precisa para hoje mesmo ou para amanhã, tu sabes, Senhor, em nome de Jesus, entra com provisão em cada vida. Declaramos ao inimigo que procura muitas vezes colocar peso nesta área, que ele não tem autoridade sobre os filhos e as filhas de Deus, pelo poderoso sangue de Cristo. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.
Glórias a Deus. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo este nome é! Oh, quão lindo este nome é! O nome de Jesus. Oh, quão lindo este nome é! Maior que tu. Deixou o céu para buscar, veio para nos resgatar. Amor maior que meu pecado, nada nos separa. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome, o nome. Vamos, meu rei, maior. Oh, quão maravilhoso o nome. Declare isso comigo. Quantos podem levantar as suas mãos? Mais uma vez. Ai! A morte tu venceste, ó Deus, Pai. A morte venceste. O véu tu rompeste, a tumba. O nosso rei está vivo. Ele vive está. O céu. Vamos. Proclama. Vamos. Vamos. És invencível. E és invencível. Coloque sobre seus pés e declare isso para Deus. Urabão, céu e raui. Teu é o reino, que seu reino seja estabelecido. A tua graça, o teu reino seja estabelecido. A morte vencer o véu, a tumba, o céu, o céu. Pois ressuscitaste, és invencível. Vamos. Vamos, hoje, declare: teu é o reino, tu é a glória, assim tenha dado. Porque ele vive, porque ele vive, todos em uma só voz, e porque ele vive, posso crer. Vamos no ar. Quantos podem dizer esse amor? Porque ele. Exultem ao Senhor, exaltem ao Senhor. Todo ser que tem fôlego louve ao Senhor. Mas
eu vencer, mas eu que a minha vida está nas mãos de quem, meu Deus? Do meu Jesus. Só a igreja bem alto. Se for para Jesus é bem alto, hein? Vamos! Porque do céu, levanta as duas mãos, porque só uma não dá. Porque Ele vive, porque Ele vive, porque Ele vive. Uma salva de palmas para esse Deus maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Podemos assentar. As crianças podem ir para o culto infantil. E o irmão Henrique tem um aviso para dar para a igreja. Boa noite. A irmã Lilian, há um tempo atrás, procurou a nossa célula, que ela é da nossa célula, e ela teve a ideia de a gente fazer uns cartões de pizza para arrecadar mais fundos para o Ministério Infantil, né? A gente sabe a importância do Ministério Infantil, é o futuro da igreja, dali sairão pastores, sairão pregadores, né? Então, acredito hoje que seja talvez um dos ministérios mais importantes aqui da igreja, que é as nossas crianças, né? Então, a gente está com esses cartões disponíveis para venda, a gente vai estar com eles até dia 8. Hoje a gente vai estar no final do culto aqui com eles disponíveis, tá? São 12 mini pizzas no valor de R$30, tá? Lembrando, vocês não estão comprando 12 mini pizzas por R$30. Vocês estão ajudando o Ministério Infantil e vão ter 12 mini pizzas para saborear e lembrar que vocês estão ajudando a igreja, tá bom? Então tá bom. Lembrando, vocês podem oferecer para os familiares, né? O Jaderson vai estar com os cartões hoje no final, se vocês têm familiares que querem levar para oferecer. Então, isso a gente vai levar adiante. A gente vai estar até dia 8 vendendo os cartões, porque a gente tem que encomendar. As entregas serão dia 16 aqui na igreja. Então, a gente já está fazendo uma pré-encomenda já para o pessoal se organizar. A gente, se Deus quiser, a gente vai vender, são 500 cartões que a gente confeccionou. A metade do valor vai ser para pagar o fornecedor e a outra metade vai ser para o Ministério Infantil, tá? Então, contamos com a colaboração de todos. Amém? Glória a Deus. Amém? Muito bem. Curso de batismo. Quem ainda não deu o seu nome ou não recebeu a mensagem para estar participando desse curso de batismo, onde nós vamos estudar textos bíblicos para saber mais acerca do batismo nas águas, como ensinado por Jesus, como praticado por Jesus, por João Batista, pelos primeiros discípulos, pela primeira igreja, conforme o Novo Testamento. Então, por favor, dê o seu nome para a pastora Lisandra, nos diga, eu já havia falado, não recebi mensagem nenhuma ainda. Nossa intenção, queridos, é começar amanhã à noite. Nós sabemos que é quase impossível que todos consigam mesmo dia e mesmo horário, mas a gente vai fazer um esforço e aqueles que não conseguirem, nós vamos dar uma outra opção, uma outra data. Mas nós temos entendido que segunda-feira à noite ainda é a melhor data para a maioria das pessoas. Contudo, nós podemos fazer um intensivo, final de semana, um sábado ou um domingo até,
para aqueles que não conseguem estar segunda à noite. Por isso, dê o seu nome mesmo se você não consegue segunda-feira à noite, ok? Glória a Deus. Muito bem, queridos. Quero convidar a igreja para nós lermos juntos o texto do Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. Alguns versículos. Diz assim a palavra de Deus: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, nós oramos para que o Espírito Santo de Deus, inspirador desta palavra, esteja avivando ela nos nossos corações, nos fazendo entender, nos fazendo crer, nos fazendo receber, Pai, aquilo que o Senhor tem para nós. Olha, Senhor, para nós como aqueles que estão necessitados da Tua presença. Olha para nós como aquilo que somos, segundo a Tua palavra. Nós somos o barro e Tu és o oleiro. Ministra na nossa vida hoje à noite. Guia-nos a toda a verdade. Inspira-nos, Senhor, os teus ensinamentos, os teus decretos, os princípios da tua palavra, Pai, para que nós possamos viver por intermédio deles, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, quando nós olhamos para esta passagem, nós vemos algumas coisas importantes, porque o pastor avisou, estava aqui. A pastora falou, aí está quente. E está mesmo. Glória a Deus. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que alguém poderia dizer um milagre da pesca maravilhosa, mas outros poderiam dizer que o milagre maior foi a conversão de Pedro. O maior milagre que alguém pode receber é um coração que não cria, que não reconhecia Jesus, vir a reconhecer. Esse é o maior milagre de todos. Quem pode mudar o coração do ser humano? Ninguém pode. Nós podemos até tentar. Quantas vezes você, mulher, já falou alguma coisa para o seu marido? Quantas vezes você, marido, já falou alguma coisa para a sua mulher? E talvez já são anos, para algumas décadas. E mudou? Não mudou. Porque às vezes é só a gente falando. E aquilo às vezes não surte o efeito. Mas o Espírito Santo de Deus, ele é poderoso para operar mudança. E operou uma mudança tremenda na vida deste homem, que era uma personalidade forte, temperamento forte, um líder nato, como Pedro.
foi tocado por este milagre de Jesus. Quando Jesus estava ensinando a palavra de Deus, as multidões, elas se apertavam para ouvir Jesus falar. Nós cantamos aqui no início desse culto. Eu tenho alguma dificuldade com algumas palavras, porque eu acho que elas são negativas, mas elas carregam um sentido forte. Fere-me com uma ferida de fome por ti. Quem gosta de ser ferido? Na verdade, eu creio que a fome por Deus, ela nos sara. E talvez a gente poderia pensar um pouquinho melhor nas palavras que usa, mas o sentido é esse: é ter uma fome e uma sede de Deus, é ser tocado pela presença de Deus. E nós vemos que aqui nesta passagem, a palavra de Deus vai tocando os corações e as pessoas estão com sede de ouvir a palavra de Deus. Elas estão com fome e com sede, e Jesus passa a ensinar as multidões. Depois nós vemos que Jesus, que entrou num barco para poder do mar ensinar melhor os seus discípulos. Então nós vemos que esse Jesus, ele diz para Pedro, Simão, dono do barco: vá para onde as águas são mais fundas. Todos nós que queremos ser alvos de benefícios e milagres de Deus, nós também precisamos oferecer algo para que os milagres aconteçam. Os milagres, eles não acontecem apenas por uma intervenção de Deus, mas também há uma cooperação, há algo de nossa parte que permite que eles se realizem. Por exemplo, nenhum de nós tem participação, pessoalmente falando, no milagre da vida. Ou alguém pode dizer: eu participei do milagre de estar vivo, da vida que recebi. Não, nossos pais participaram, mas principalmente Deus agiu, Deus interviu, porque a nossa vida é um milagre, mas nós não participamos. Contudo, no decorrer da nossa caminhada com Deus, nós vamos percebendo que à medida em que andamos com o Senhor e temos necessidades da intervenção de Deus, diante de uma necessidade, Deus também, Ele espera que nós tenhamos ações, que sejam encontrados alguns elementos para que esses milagres aconteçam. E basicamente nos milagres ou nas intervenções de Deus, 3 áreas são muito importantes. E nós podemos encontrar praticamente em todos os milagres, em todas as intervenções de Deus. E se nós queremos experimentar as intervenções de Deus, então nós devemos pedir ao Senhor Deus que Ele nos conceda manifestar esses 3 elementos, ter essas 3 atitudes, que nós vamos encontrar aqui também neste texto, mas também em todas aquelas intervenções de Deus na vida de pessoas que foram curadas, que foram libertas, que foram restauradas. E eles são o seguinte: fé, obediência e esforço. 3 áreas importantes se nós desejamos experimentar o milagre de Deus. Deus, Ele liberta de vícios. Deus conserta casamentos. Deus conserta relacionamentos estragados. Deus traz perdão onde houve traição. Deus traz reconciliação onde houve guerra. Deus realiza sonhos esquecidos. Deus dá força aos fracos. Deus realiza grandes coisas através de pessoas sem recursos, sem talentos necessários. Tudo isso Deus realiza porque Deus, Ele é poderoso para agir na nossa vida. Deus, Ele é todo-poderoso. Então, da parte de Deus, nós temos tudo o que precisamos para experimentar esse agir maravilhoso do Senhor. Contudo, também há uma necessidade de nós cooperarmos com aquilo que Deus deseja fazer. Diga assim comigo: Deus deseja que eu coopere com aquilo que Ele deseja fazer. Então, quando nós vemos aqui Jesus falando para Simão, Jesus diz para ele: Simão, vá para onde as águas são mais fundas e a todos lancem as redes para a pesca. Quando Jesus fala isso para Simão,
Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. E por essas palavras, se elas parassem aqui, nós diríamos: e lá vem as famosas desculpas. Lá vem aquela famosa frase que diz assim: eu não sei, acho que não vai dar certo, já fizemos de tudo, já tentamos. E talvez era isso que estava em mente, no coração de Pedro. Deus, quando Ele deseja realizar algo em nossa vida, Ele não espera uma fé completa. Ele não espera uma fé total. O Senhor Jesus disse que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, seria capaz de dizer a um monte: saia daqui e vai para lá, e ele obedeceria. Nós vemos pessoas se encontrando com Jesus, e Jesus perguntando para elas: o que você quer que eu te faça? Você crê que eu posso fazer isso na sua vida? A nossa fé, ela não precisa ser gigante, ela não precisa ser uma super fé. Talvez a nossa fé seja como a daquele pai que possuía um filho tomado de um espírito maligno, onde o filho era constantemente levado pelo espírito a tentativas de suicídio, a ataques epiléticos, lunáticos. E nós vemos que este pai então chega para Jesus e diz assim: se podes fazer alguma coisa, então ajuda ele. Se podes. Vocês acham que havia muita fé ou pouca fé nessas palavras? Pouca fé. Se podes fazer alguma coisa. E Jesus disse: se podes, tudo é possível àquele que crê. E então ele diz: eu creio. E ele continua: ajuda-me na minha incredulidade. Ajuda-me na minha falta de fé. O que ele estava dizendo? Que ele achava que ele tinha um pouco de fé, mas se a fé que ele tinha não era suficiente, que Deus o ajudasse, que Jesus o ajudasse. Mas Jesus, ele jamais deixa de fora a fé. Jesus, ele espera que nós manifestemos fé ao nos aproximar dele. A mulher Ciro-fenícia, que possuía uma filha tomada de um espírito maligno, deixou a sua terra e foi até Jesus, porque ela cria que Jesus poderia fazer algo por ela. Nós precisamos tomar cuidado com os nossos pensamentos, porque muitas vezes os nossos pensamentos, eles procuram jogar medo, dúvidas. Precisamos tomar cuidado com as nossas emoções, para que elas não nos traiam. Precisamos tomar cuidado com as nossas palavras, como aquele pai que já estava praticamente manifestando a sua incredulidade. Precisamos tomar cuidado para não crer com o coração e negar com as palavras, ou crer com a boca, mas negar com as atitudes. O apóstolo Pedro disse: Senhor, já pescamos a noite toda e não pegamos nada. E aqui estava cheirando a incredulidade. Às vezes nós já desiludimos tantas vezes. Alguém já disse: dessa vez vai dar certo, dessa vez vai ser diferente, e não foi. Talvez já fomos frustrados tantas vezes, estamos cansados, e o medo já tomou conta do nosso coração, a insegurança, a aflição, há uma angústia que procura dominar a nossa alma. Mas o Senhor, Ele deseja encontrar fé na nossa vida. A Bíblia diz que os heróis da fé, eles alcançaram de Deus intervenções maravilhosas, porque eles manifestaram fé em Deus. Fé não apenas de que Deus os livraria, mas fé de que até mesmo se Deus não os livrasse, Deus ainda assim não os estaria abandonando. Porque a fé que Deus espera dos seus filhos não é apenas uma fé para aceitar o sim, mas uma fé que também em face do não ou em face do espera continua crendo que Deus continua sendo Deus, que nada escapa do controle de Deus. Uma fé viva em Deus é aquela que não retrocede quando está numa situação adversa. É uma fé que não aceita apenas o sim, mas que também diz: olha Deus, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei por que está acontecendo, mas eu creio, Senhor, que Tu estás cuidando de todas
as coisas. Então, em primeiro lugar, fé. Deus espera que nós encontremos, que nós nos apresentemos a Ele com fé. Hebreus capítulo 11 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quem se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Se eu estou buscando a Deus com essa necessidade, é porque eu estou crendo que Deus, Ele vai me recompensar por essa busca. Deus vai enxergar a minha necessidade. Por isso, o apóstolo Pedro, ele diz: esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, porque és tu quem está dizendo, vou lançar as redes. Isso é fé. Acho que não vai dar certo. Uma fé titubeante, vacilante, que Pedro manifestou, mas, porque é o Senhor que está dizendo, eu vou lançar as redes. E aqui nós vamos para o segundo passo, se nós desejamos ver a ação de Deus na nossa vida. O segundo passo é obediência a Deus. Não adianta ter fé em Deus, mas não obedecer a Deus. Então nós vemos que a obediência a Deus, diferente da fé, ela precisa ser total. A fé, ela não precisa ser tudo aquilo, porque mesmo um pouco de fé já é suficiente, porque a própria intervenção de Deus vai aumentar essa fé. Mas a obediência, ela precisa ser total. E nós vemos que Jesus, ele disse para o cego, que teve aplicado aos seus olhos saliva com lodo, e ele disse: vai lavar-se no tanque de Siloé. E ele foi, lavou-se e enxergou. Jesus disse: vá, lave-se. Ele foi, lavou-se e a intervenção de Deus aconteceu. Obediência. Jesus disse para as pessoas que estavam ali onde Lázaro estava morto há 4 dias enterrado, ele disse: retirem a pedra. E as pessoas retiraram a pedra e a ressurreição aconteceu. Jesus disse aos leprosos que eles deveriam mostrar-se ao sacerdote. Vão mostrar-se ao sacerdote. Eles foram e no caminho foram purificados. Jesus disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua cama e ande. E ele então levantou-se, pegou a sua cama e andou. Nós vemos para Jesus, em outra ocasião com os discípulos, quando eles estavam em João capítulo 21, pescando com Pedro: lancem as redes do lado direito do barco. E eles lançaram as redes e pegaram muitos e muitos peixes. A obediência a Jesus, ela deve ser total. Deve ser conforme Deus fala. Nós falamos esses tempos sobre o milagre de Naamã. E Naamã era um estrangeiro que havia ouvido falar de um Deus em Israel, do profeta Eliseu, e dirigiu-se até lá. E quando então o profeta Eliseu disse: vai lavar-se 7 vezes no Rio Jordão, nós vemos que em primeira atitude de Naamã foi ficar bravo. E ele já estava indo embora sem fazer aquilo. Então um dos seus servos disse para ele: se é algo fácil para você fazer, por que você não faz? E ele fez. E ele lavou-se 7 vezes. E após lavar-se 7 vezes, a intervenção de Deus aconteceu, porque houve obediência total. Ele não lavou-se em qualquer rio, lavou-se no rio indicado, lavou-se a quantidade de vezes indicada na palavra. Por isso, queridos, naquilo que o Senhor Deus nos diz para fazer, a obediência que nós precisamos ter, ela deve ser total. E foi isso que Pedro e os seus colegas de profissão fizeram. Vão para águas mais fundas. Eles foram para águas mais fundas. Lancem as redes para a pesca. E eles lançaram as redes para a pesca. Então, queridos, em primeiro lugar, fé. Precisamos crer de que se nós buscamos a Deus, algo vai acontecer. Diga para a pessoa que está do seu lado: se você está buscando a Deus, creia, porque algo vai acontecer. Amém? Glória a Deus, algo vai acontecer.
Porque Deus não é um Deus de mortos, Deus é um Deus de vivos. Deus não é um Deus fraco, Deus é um Deus todo-poderoso. Agora diga para a pessoa que está do seu lado: se eu tenho ouvido a palavra de Deus, então eu vou, baseado na fé, obedecer a Deus. Amém? Porque esta fé, aliada a esta obediência, vai gerar a intervenção de Deus. Um outro aspecto importante, queridos, para que a intervenção de Deus aconteça, é o esforço. E aqui eu quero falar algo, porque muitas vezes a gente associa o milagre de Deus com algo que Deus faz e é muito fácil para nós. Onde a gente não faz nada e Deus faz tudo. Mas quando nós olhamos na Bíblia, nós vamos ver que todas as pessoas que receberam uma intervenção de Deus, elas se esforçaram. Elas demonstraram com as suas atitudes que elas desejavam aquilo que elas estavam pedindo, que elas necessitavam aquilo que elas estavam clamando para Deus. Sempre há um certo nível de esforço envolvido naquilo que nós desejamos da parte de Deus. Sempre é preciso uma disposição, uma renúncia, um preço a ser pago. Naamã, ele precisou sair do seu país, ir para um país estranho, e ele precisou dar ouvidos a uma criança para que o milagre de Deus acontecesse. E o milagre de Deus aconteceu. E assim também aqui na vida de Pedro, noite inteira pescando, agora as redes finalmente estavam limpas, haviam sido retirados lá as plantas que havia naquele lago, os galhos, havia só sujeira, e agora as redes estavam limpas, e Jesus diz para eles: lancem as redes ao mar. E ele então pensa: poxa vida, faço ou não faço? Não, mas porque é Jesus que está dizendo, vou fazer. Esforço. Ele disse: esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus está vendo o teu esforço. Se você está se esforçando, saiba que o seu esforço está sendo visto por Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus se lembra do teu esforço. Queridos, isso é importante, porque daqui a pouco nós achamos que este evangelho, que nós somos salvos pela graça, ele exclui o esforço, ele exclui a dedicação, ele exclui o zelo, ele exclui a busca. Não. O próprio Senhor Jesus disse: esforce-se para entrar pela porta estreita, porque ampla é a porta e largo é o caminho que leva à perdição. Esforce-se. Ele disse que agora, a partir de João Batista, todos aqueles que se esforçam conseguem entrar no reino de Deus. É necessário esforço, dedicação, zelo. É necessário abandonar a atitude relaxada. Vai dar certo, não preciso fazer nada. Uma atitude displicente, e é necessário dizer: Senhor, conta comigo. O que eu preciso entregar para que algo aconteça? Queridos, as coisas valiosas que nós possuímos, elas são fruto do esforço. A Bíblia diz que Jesus, ele tanto se esforçou em oração, que as suas gotas, o suor do seu rosto eram como gotas de sangue. Jesus tanto se esforçou na obediência a Deus, na submissão da sua alma, do medo, da questão de estar ali diante da morte, que ele realmente estava numa aflição profunda, a ponto de que Deus, o Pai, precisou enviar anjos que o fortalecessem naquele momento. Mas Jesus, em momento algum, ele deixou de lado a fé de que o Pai sabia o que estava fazendo.
Jesus em momento algum deixou de lado a obediência, mas a Bíblia diz que ele obedeceu até a morte, morte de cruz. E Jesus em momento algum fez o que fez, porque não exigia esforço, exigiu toda a sua vida, exigiu todo o seu sangue derramado, exigiu todo o seu corpo desfigurado pelo sofrimento. Mas Jesus, ele não retrocedeu. Jesus, ele conseguiu o que para nós hoje é maravilhoso, a salvação, porque Jesus, ele andou dentro destes princípios da fé no Pai, da obediência ao Pai e do esforço em servir a vontade do Pai. Nós também somos chamados a agir da mesma forma. Coloque-se em pé e nós vamos orar, mas também vamos refletir um pouco. Feche os seus olhos por um momento. Os irmãos do Ministério de Louvor podem vir à frente. Você está necessitado, necessitada de um milagre de Deus, de uma intervenção de Deus. Como está a sua fé? A sua fé está vigorosa? Ou a sua fé ela está vacilante? Você crê que Deus pode te auxiliar? Que Deus pode te socorrer? Pode te acudir nessa situação que você está vivendo? É preciso que você diga para Deus: Senhor, para mim é impossível, para as pessoas é impossível, mas para o Senhor é possível, Deus. Eu creio, ainda que você tenha que dizer como aquele pai: ajuda-me na minha falta de fé, ajuda-me na minha incredulidade. Agora, há algo que Deus tenha mostrado a você e que Ele espera que você faça. Há uma palavra que Ele tem dito, há algo que Ele tem declarado para você, há algo que o Senhor espera que você faça como demonstração de obediência à sua indicação, à sua palavra para você. Talvez o Senhor já tenha te dado a direção, Ele já tenha te dito o que fazer, e é preciso compreender que para essa intervenção do Senhor se manifestar, o Senhor espera de nós uma obediência total, uma obediência que inclui uma entrega total. Agora, você tem se esforçado, você tem lutado, você tem buscado, você tem empenhado todas as suas forças, aquilo que o Senhor tem lhe mostrado, você tem se dedicado, porque a fé e a obediência, elas não excluem o esforço. O milagre, a intervenção de Deus não exclui o esforço. Aos que desejavam a ressurreição de Lázaro, foi preciso tirar a pedra, esforçar para tirar a pedra, aquilo que impedia Lázaro de sair. É preciso esforço, é preciso lançar as redes ao mar, é preciso remar o barco, levá-lo ao lugar de águas profundas, é preciso esforço, é preciso estar disposto a lançar as redes mais uma vez, puxar mais uma vez e depois lavá-las. Mas também há uma promessa de que, se andamos em fé e em obediência à palavra de Deus, a intervenção do Senhor acontecerá em nossa vida. Você está colocando regras e condições sobre o tempo e a forma como deseja receber o milagre de Deus? Talvez, quando Jesus perguntou para aquele paralítico na beira do poço, do tanque de Betesda, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? E o paralítico, ele disse: eu quero. Mas a forma como é que eu conheço para ser curado é de que as águas precisam ser agitadas, e eu preciso entrar na água para que o milagre aconteça. E Jesus disse para ele assim:
Se você quer ser curado, então levante-se, pegue a sua cama e ande. Ele abandonou a forma tradicional, ele estava aberto para obedecer a palavra de Deus. Só poderia ser curado ali naquele poço quem entrasse na água, mas Jesus apresentou uma outra forma de ser curado, e ele não se importou, ele disse, eu preciso entrar no poço, mas Jesus disse, eu posso curar você assim, e ele aceitou a intervenção de Deus. Talvez você diga para o Senhor assim, eu quero ser curado como a mulher hemorrágica, eu quero tocar no manto de Jesus, mas eu não quero que ninguém fique sabendo, eu não quero que ninguém veja a intervenção de Deus na minha vida, mas de repente Jesus naquele momento vai dizer, quem tocou em mim? E Ele vai te chamar você para dar manifestação do milagre que te aconteceu, e você está disposto a abandonar o anonimato, a deixar de lado a timidez, a deixar de lado o preconceito para dizer aquilo que Jesus fez com você? Talvez você diga para Jesus como você espera o seu milagre, e você espera talvez como Naamã, de maneira pomposa, dizendo assim, eu esperava que ele viesse, impusesse as mãos sobre mim, invocasse o nome do seu Deus e me curasse da lepra. Talvez nós temos uma expectativa de como queremos que Deus faça na nossa vida. Deus, eu quero que o Senhor faça, mas eu quero que o Senhor faça desse jeito, daquele outro jeito. Se for daquele outro jeito, eu não quero. Vamos abrir mão disso, porque Deus é Deus, Jesus é Deus, e Ele tem liberdade de agir na nossa vida como Ele bem quiser. Ele é poderoso para dizer como as coisas serão, e o jeito de Deus sempre é melhor. Estou disposto a glorificar a Deus com o milagre que recebo. Estou disposto a dar glória a Deus quando a intervenção de Deus acontecer. O Senhor Jesus disse que este milagre iria acontecer para que se visse a glória de Deus, para que se manifestasse a glória de Deus. Queridos, quando o Senhor fizer algo na nossa vida, quando o Senhor realizar um milagre, quando o Senhor responder às nossas orações, tudo isso tem em vista a glória de Deus, a glória de Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nessa noite nós estamos aqui neste lugar, Senhor, e nós temos áreas da nossa vida, Pai, que precisam da Tua intervenção, porque elas são áreas que estão fora do nosso alcance natural, porque a Tua obra não é natural, a Tua obra é sobrenatural, é espiritual. Se ela fosse natural, nós a faríamos, nós conseguiríamos, Senhor, porque somos pessoas ligadas a esta carne e temos certas capacidades. Mas, Senhor, a Tua obra ela é sobrenatural e nós precisamos da Tua intervenção. Ó Deus, nesta noite nós oramos para que o Senhor nos ajude a desenvolver, Deus, estas áreas que estavam expostas na vida de Pedro. Que o Senhor, ao olhar para nós, encontre um coração que diga sim, Senhor, eu creio. Sim, Senhor, Tu podes fazer. Tudo é possível para Ti, Senhor. Se o Senhor quiser, será feito. Senhor, eu creio. Tu podes me curar. Tu podes me livrar. Senhor, eu sei que Tu podes. Por isso, Pai, nessa noite, em nome de Jesus, ó Deus, esteja derramando fé nos nossos corações, Pai. Visita-nos, Senhor. Visita cada coração agora. Tira toda a incredulidade, Pai. Ó Deus, que uma fé sobrenatural do Espírito Santo de Deus esteja descendo sobre cada vida, Pai. Ó Deus, toda dúvida do inferno cesse em nome de Jesus. Pai, nós oramos para que a fé do Senhor seja derramada sobre cada vida, em nome de Jesus, Pai. Eu também quero orar, Pai, para que a obediência seja
Deus, manifesta nos nossos corações. Tira a rebeldia, Senhor. Tira o orgulho de achar que nós sabemos o melhor jeito, o melhor tempo, a melhor forma. Deus, ó Pai, levanta-nos como um povo obediente, um povo que conhece o seu Deus e um povo que anda na palavra do seu Deus, em nome de Jesus. Um povo que anda em obediência, Pai, um povo que ouve a tua voz e faz o que a tua voz disse para ser feito, um povo que abre mão dos seus achismos, daquilo que considera melhor, mais propício. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos andar em obediência, na simplicidade da tua obediência, mas Senhor, nada se compara à tua palavra. O Senhor sabe, e nós queremos obedecer ao comando da tua voz. Pai, ainda nós queremos orar para que o Senhor encontre em nós um coração disposto a esforçar para ser, esforçar para fazer, esforçar, Senhor, para que tu possas ver que nós estamos comprometidos, que nós estamos aliançados, que o Senhor pode contar conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus. Deus, que nós deixemos de lado, ó Deus, toda a procrastinação, que deixemos de lado, Senhor, o corpo mole, que deixemos de lado os mimimi, que deixemos de lado as inseguranças e os medos, Senhor, e que nós nos tomemos posse, Pai, de que se o Senhor falou, então nós vamos agir, nós vamos fazer, vamos esforçar, vamos dar o nosso melhor, Pai, nós vamos fazer a nossa parte, Deus, e aquilo que compete ao Senhor, o Senhor certamente fará, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus nós oramos, Senhor. Ó Deus, que o Senhor encontre, Deus, as nossas vidas, a fé, a obediência e o esforço, e nós veremos a tua intervenção nas áreas importantes da nossa vida. Nós veremos o Senhor libertando, transformando, o Senhor regenerando pelo poder do teu santo nome, no nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Vamos adorar a Ele. Não me queima, nas águas não vou me afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Oh, temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo, e eu não vivo do que mais vi. Irás prover de novo, eu creio em ti, Deus. Haja, venha, irás prover, eu creio em ti, e eu não vivo, mas vivo. Irás prover de novo. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha, e em ti, meu Deus, a tempestade e o vento não vão roubar, e em ti, meu Deus, a tempestade e o vento não vão roubar.
como um trovão, impetuoso, poderoso és. Que vem, nós proclamamos, poderoso é. Como um trovão, impetuoso, poderoso é. Vitorioso és, vitorioso é. Na tempestade está teu nome. Os reinos vêm, vão. Teu trono, imutável é, imutável é. Levanta suas mãos e declare assim: veja os tronos e veja os tronos de outro chorando até o meu coração. Tudo. Quem não? Importa que ele cresça. Importa que ele crê. Vamos! Vamos! Que ele seja único. Veja! E veja os tronos de outros. Vamos! Até o meu coração. Se para encerrarmos, como um trovão, impetuoso, poderoso és. Levanta suas mãos e profetize isso. Que venham os céus, que venham os céus. Nós proclamamos poderoso és. Só a igreja, vitorioso és. Vitorioso é. Na tempestade está teu nome infalível. Teu nome infalível. Os reinos vão. Teu trono acima está. Teu nome imutável. Aplauda ao Senhor. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Se alguém precisa de oração, pode nos procurar aqui na frente. Os intercessores podem ajudar. Estenda as suas mãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, o consolo e a direção do Espírito de Deus esteja sobre a sua vida. Diga: eu recebo, em nome de Jesus. Amém? Tenha uma semana de vitória. Amém. Importa que ele cresça, maior